Estou aqui presidindo a banca de defesa a professor titular de Fernando Vieira Peixoto Filho, tá? Cuja a banca ela é constituída por mim, que estou na presidência, que sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor André Crim Valente, da UERJ, a professora Leonor Werneck dos Santos, da UFRJ, a professora Maria Aparecido Lino, Paulio Cones, falei certo? Também da UFRJ, como membros titulares. Então, não queria aproveitar para agradecer imensamente a participação dos membros da banca, agradecer também ao servidor Márcio Amaral, que aceitou secretariar meu pedido a essa banca, né, uma pessoa muito parceira nossa, e agradeço também a presença, né, dos colegas, amigos, que vieram prestigiar o professor Fernando. Então, Fernando, eu agora passo a palavra para você fazer a sua defesa. Bom, obrigado. Eu vou reiterar os agradecimentos, né? Gostaria de começar esta apresentação agradecendo à banca examinadora, Eulina Coutinho, que aceitou gentilmente presidir a comissão, o André Valente, a Aparecida Lino Paulo Cones e a Leonor Werneck, pela generosidade de compor a banca, e agradecer ao Márcio Amaral, muito, né, por ter aceitado secretariar a defesa, tá? Muito obrigado a todos. Eu vou exibir aqui a minha apresentação, né? Vou verificar aqui como é que eu faço. Uma janela. Uhum. Vocês estão vendo? Sim. Está todo mundo vendo direitinho? Sim. Ok. Então, Eu consigo ver, mas você tem que aumentar um pouquinho só a fonte. Bom. Agora foi demais. Tá bom. Acho que é isso. Tá bom. Porque ela... Tá bom. Tá bom assim, gente? Tá bom. Tá. Bom. A gente que está no computador dá para ler tranquilo. Bom, eu resolvi começar esta apresentação com a nota prévia do trabalho, que me parece autoexplicativa, né? Que, originariamente, esse trabalho foi escrito como relatório final da pesquisa implementada em período de estágio de pós-doutoramento na PUC de São Paulo, sob a supervisão da professora Neuza Bastos, e na UF, sob a supervisão do professor Leonardo Kautner, entre agosto do ano passado e agosto deste ano, né? Em grande parte fiel ao projeto piloto, empreende-se uma análise de cunho linguístico historiográfico nos termos de Arrua, Swiggers, Horner, Cavalieri e Altman, né? Com especial enfoque no campo da sintaxe da língua portuguesa, num espaço temporal delimitado. Bom, contudo, embora não se abandone a preocupação com os aspectos biográficos e histórico-antropológicos, os quais tão marcadamente caracterizam o suporte teórico, o que se verá à frente é, sobretudo, um estudo descritivo, né, trabalho, né, cujo escopo é compreender o caminho gramaticográfico que envolveu alguns dos principais conceitos em sintaxe do português, mormente na escola básica, né, da publicação da gramática portuguesa, do Júlio Ribeiro, que é um corte epistemológico, né, o princípio da chamada gramática científica, ao advento da nomenclatura gramatical brasileira, com os naturais desdobramentos nos anos vindouros. Nesse desiderato, consideram-se também as perspectivas precursoras dos seguintes autores: Charles Grivet, né, Eduardo Carlos Pereira, Maximino Maciel, Ernesto Carneiro Ribeiro, João Ribeiro, José Oiticica, Manuel Said Ali e Joaquim Matoso Câmara, para não ser deselegante com ele, né? Mesmo que ele não seja um destaque na área de sintaxe, eu acho que o Matoso Câmara não pode faltar.
Engraçado Como seria impossível, num texto que se pretende conciso, abarcar todos os estudos gramaticais dos autores supramencionados, os esforços aqui se concentram principalmente nas delimitações taxonômicas de vocábulos como gramática, sintaxe, frase, oração e período, sujeito e predicado, coordenação e subordinação. São conceitos que percorreram a nossa existência na escola básica, né? Bom, a ressalva que eu faço é esta: preencher quase 80 anos de rica produção gramaticográfica em cerca de 100 páginas, um dos propósitos da dissertação, representa, obviamente, um exercício de filtragem. Assim, muitos autores, manuais e gramáticas de peso em nossa historiografia linguística tiveram de ficar de fora, né? Expressium solvendo, né? É o preço a pagar, né? Bom, nas considerações finais, à guisa de arremate, eu insiro um texto mais, digamos, memorialista, né? A parte memorial do texto, né? Considerando a análise empreendida e autores examinados, conjunto sintático terminológico proposto pela NGB e dúvidas recorrentes dos estudantes da escola básica. A gente insere um texto mais personalista, predominantemente em primeira pessoa do singular, oferecendo, a partir de um livro chamado Morfossintaxe Português, cuja segunda edição é de 2021, algumas hipotéticas soluções, sempre provisórias, expostas às necessárias revisões para problemas de nomenclatura e classificação. Não é? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Bom, a gente inicia delimitando esse conceito de gramatização, que é um conceito importante do Sylvain Arroux, né? Por gramatização, deve-se entender o processo que conduz a descrever e instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares do nosso saber metalinguístico, a gramática e o dicionário, né? Então, o que a gente aborda é justamente a questão da gramaticografia, não é isso? Dentro desse período temporal delimitado. Que é essa tecnologia gramatical, ou seja, a codificação em gramática do saber metalinguístico, que é algo importantíssimo, o Arroux chama de revolução tecnológica, né? E por que a questão terminológica no tópico 2, né? Aí eu citei aí, eu coloquei em epígrafe um fragmento de um texto meu, que está numa coletânea chamada Filipenses 2:3, cujo título parece de cunho religioso, mas não é, né? Quem lê o livro sabe que não é de cunho religioso, né? Então, nós somos os animais dos números, dos nomes e delimitações. Ou seja, nós estamos há séculos nas universidades, nas academias, discutindo nomes, números mais apropriados aos fatos e às coisas, né? O homem é um animal de delimitação taxonômica, de taxonomia, de distribuição, de classificação, não é? Então, não me parece possível fugirmos dessa característica tão humana, né, tão nossa, que é essa propriedade de nomear, classificar, delimitar os fatos. No nosso caso, os fatos gramaticais, né? E aí a gente vê uma discussão do Sade ali, na gramática histórica, cujo título original era a Formação de Palavras e Sintaxe do Português Histórico, né? Então, ele fala, definição do conceito de proposição que seja geralmente aceita não existe, né? Com esta observação preliminar, Karl Brugmann, né, expõe as diferentes definições formuladas pelos pensadores modernos que mais profundamente meditaram sobre tão importante assunto. Então, a gente vê que o nosso principal sintaxista, né, na perspectiva de algumas pessoas, o nosso mais célebre sintaxista, Manuel Sade ali, Ida, né, considerava um assunto importante a definição dos aspectos gramaticais. Então, a gente vê aí, logo em seguida, um problema que o Eduardo Carlos Pereira, na gramática expositiva, traz. Então, ele traz a definição de sintaxe, e diz que a sintaxe tem por objeto o estudo da frase.
Aí vem o que me chamou a atenção, né? Frase é a reunião de palavras que dá expressão a um pensamento. Aliás, a palavra pensamento veio da gramática filosófica e perdurou na gramática científica, né? Da expressão pensamento, o qual pode ser completo, como a vida do homem é trabalhosa, ou incompleto, como a vida do homem. Hoje, né, na nossa realidade gramatical atual, ou semântica, ninguém enxerga a frase, o conceito de frase, neste sintagma nominal, né, a vida do homem. Né? Não teríamos aí uma frase, mas o Eduardo Carlos Pereira concebia como frase. Né? Então, a gente entra no tópico 3, que são algumas delimitações conceituais. Eu começo com Júlio Ribeiro, que, como eu disse, representa esse corte epistemológico da gramática filosófica, né, com a influência da gramática de Porral, né, que depois foi retomada pelo Chomsky. Aí vem a gramática histórico-comparativa, que influenciou a chamada gramática científica. Né? Então, a importância do Júlio Ribeiro, que publicou em 1881 a sua gramática, é demarcatória. Ou seja, parece que o ano de 1881 é importante. Né? Tem o início do realismo, com Machado de Assis, na literatura, e o início da gramática científica, com Júlio Ribeiro, né? Em 1881. Então, Júlio diz o seguinte: a gramática não faz leis e regras para a linguagem, expõe os fatos dela. Então, ele já começa fazendo, digamos assim, uma distinção de abordagem, saindo da perspectiva meramente normativa para ir para a perspectiva, por assim dizer, descritiva. Porém, ele não abre mão do aspecto pedagógico. Né? Ele coloca aqui: não se pode negar que as regras do bom uso da linguagem facilitam muito tal aprendizagem. Até mesmo o estudo dessas regras é o único meio que tem de corrigir-se os que, na puerícia, aprenderam mal a sua língua. Né? Então, ele não sai do caráter pedagógico, não. Ele conjuga os dois aspectos, né? O aspecto mais descritivo com o aspecto mais normativo, e isso parece ter prevalecido. Né? Eu estou marcando o tempo, Eulina, mas quando faltarem 10 minutos, a deliberação me dá 50 minutos a 1 hora, mas eu planejo não usar tudo isso, tá bom? Aí quando faltarem 10 minutos, você me dá um alô, tudo bem? Você quer 40 minutos, eu te avise? Isso, pode ser? Show? Pode. E aí nós temos aí uma abordagem, uma definição, né? As palavras do Maximino Maciel na gramática descritiva. Né? A gramática estuda as palavras de uma língua sob as suas 4 modalidades, isto é, como som, como organismo, como função e como sinal. E assim se deve dividir em fonologia, lexiologia, sintaxologia, né? Sintaxologia, que ele fala, e semiologia. Esse semiologia me chamou a atenção, porque alguns anos depois, num curso de Linguística Geral, que foi a público por intermédio dos alunos do SUSI, que é de 1916, né, os alunos colocam as palavras do mestre, do Fernando Saussure, o seguinte: pode-se conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Chamá-la-emos semiologia, né? Ela nos ensinará em que consistem os signos que leis os regem. Aí veja, agora eu destaco, né? Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. E a linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. Ou seja, o Saussure humildemente concebeu a linguística como um capítulo da semiologia. Agora, me chamou a atenção o fato de que o Maximino Maciel, na 5ª edição da sua gramática descritiva, já falava em semiologia, né? Ou seja, não é um ineditismo do Saussure. O nosso gramático já havia citado semiologia. A primeira edição, aliás, da gramática descritiva do Maciel é de 1895.
Isso me chamou a atenção. Bom, aí vem o conceito de sintaxe do Charles Grivet, Nova Gramática Analítica da Língua Portuguesa, foi publicada no mesmo ano da gramática de Júlio Ribeiro. Não é uma gramática tão celebrada, mas me chamou a atenção muito positivamente. Então, ele diz que a sintaxe é a teoria das funções e das relações que daí entre elas ocorrem, ou seja, falar em função e relação é falar em sintaxe, né, na perspectiva do Charles Grivet. Logo após, nós temos as palavras do Manuel Saad Ali, no clássico Gramática Secundária da Língua Portuguesa. Essa é a 8ª edição, de 1969, introduzida pelo Evanildo Bechara, que nos deixou recentemente, né? Então, Manuel Saad Ali diz o seguinte: a sintaxe considera a oração ou proposição como um todo. O que em lexiologia e análise léxica é substantivo, como termo de oração é sujeito ou objeto. O que lá se classifica como verbo, por denotar a ação ou estado, na oração faz papel de predicado e chama-se predicado. O que num caso se denomina adjetivo, no outro, atendendo à função oracional, é ou atributo ou predicado. Aí vem o que me chamou a atenção, né? Não obstante esta palpável diferença entre lexiologia e a sintaxe, há vários fatores gramaticais cuja classificação é litigiosa, reinando dúvidas entre as maiores sumidades da linguística sobre se devem vir compreendidos no estudo dos vocábulos, ou lexiologia, ou se devem fazer parte da sintaxe. Não é? E aí vem, parece que daí nasceu o termo morfossintaxe, né? Que o Celso Cunha adota, às vezes o aluno acha que é uma inovação minha, que eu dou aula de morfossintaxe. Muitos alunos vêm do ensino médio, nossa, a morfossintaxe é uma coisa diferente. Mas não é, isso é antigo, não é? Isso está previsto indiretamente aí pelo Saad Ali e depois pelo Celso Cunha, né? Bom, agora vem uma citação do Ernesto Carneiro Ribeiro, nos seus Serões Gramaticais. As relações das palavras umas com as outras, o nexo, a coordenação, dependência, subordinação, ordem, boa disposição e conserto, o laço que as liga, encadeia e relaciona, tudo isso se aprende e estuda na fraseologia. E aí o que me chamou a atenção foi essa nomenclatura, né, essa terminologia, já que nós somos os animais das terminologias, né? Fraseologia como uma espécie de sinônimo para sintaxe. Bom, logo após aqui vem o conceito de sujeito, que é um dos conceitos mais estudados na história da sintaxe, né? Sujeito, predicado. Toda criança que entra no ginásio, agora não se fala mais ginásio, né? Agora é segundo segmento do ensino fundamental. Toda criança começa a estudar sujeito e predicado. Então, você tem uma definição no final do século XIX, em 1881, que parece caminhar para a gramática formal, para o distribucionismo, para o estruturalismo, né? Sujeito é o termo que impõe ao verbo o número e a pessoa, bem diferente daquela definição de caráter semântico, né? Que é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, que é a definição que ficou, né, para quase todos os gramáticos estudados. Mas o Charles Grivet tem essa definição que me chamou a atenção positivamente, mas que acabou não prevalecendo muito na escola, pelo menos até o final do século XX. Não prevaleceu, não predominou, né? Bom, voltamos ao Eduardo Carlos Pereira, que é a gramática mais adotada até a NGB, até a nomenclatura gramatical brasileira, né? A gramática do Eduardo Carlos Pereira, né? Assim como as palavras se combinam para formar a proposição, as proposições se combinam para formar uma proposição composta ou complexa, que se chama período gramatical. Aí vem a questão do período, né? Em confronto terminológico com a questão da oração complexa ou composta. Aí vem o José Oiticica,
Outro manual que me chamou a atenção muito positivamente, né? José Oiticica diz o seguinte, que a sucessão de frases logicamente concatenadas diz-se período. Né? O período reduzido a uma frase é simples, de duas ou mais frases é composto. Aí ele sinonimiza frase e oração, né? São dois conceitos que, ao longo da tradição gramatical, da gramaticografia brasileira, são conceitos que, invariavelmente, são concebidos como sinônimos. Né? Bom, mais uma vez, voltamos ao Said ali na sua gramática histórica. Os termos completivos e elucidativos, o próprio sujeito de uma proposição, nem sempre se podem expressar por meio de simples vocábulos e combinações de vocábulos ou locuções, né? Vai-se mister, muitas vezes, envolvê-los de modo que venham a ter a forma de novas proposições. Né? Estas, atendendo ao papel de desempenho, né? Este é um problema traumático, né? Que papel seria esse? Essa é a inclusão minha, né? Papel semântico, papel morfológico, papel sintático, papel morfossintático, enfim. Atendendo ao papel de desempenho, passam a chamar-se secundárias, dependentes ou subordinadas. Isso a gente pode discutir numa outra ocasião, não é o momento, mas o que é necessário, o que é exatamente sintático, não é? Nessas nomenclaturas, por exemplo, uma oração subordinada adverbial temporal, ou seja, esse temporal não é sintaxe, é semântica, né? Essa oração é morfossintática, enfim. O conceito de subordinação é sintático. Isso a gente está discutindo, eu estou discutindo isso muito com um orientando meu. Estou tentando fazê-lo escrever sobre isso, né? Muito bem. Denominando-se oração principal aquela que contém o predicado denotador do fato que mais importa comunicar ao ouvinte. Isso também é problemático, né? Não obstante o respeito que eu tenho por sair ali, esse fato de maior importância não é muito, digamos assim, da alçada das funções sintáticas, né? Muitas vezes o adjunto verbal imprime na sentença o fato mais importante, né? Dependendo da relação entre os interlocutores da cena enunciativa. Bom, vamos ver agora as terminologias sintáticas na nomenclatura gramatical brasileira, ou seja, o que ficou, o que perdurou desses estudos na nomenclatura gramatical brasileira, que é a portaria número 36, de 28 de janeiro de 1959, né? Então, pelo Ministério da Educação e Cultura. A comissão responsável pela nomenclatura gramatical brasileira, né, era esta aqui, né? Antenor Nascente, Clóvis do Rego Monteiro, Cândido Jucá Filho, Celso Ferreira da Cunha e Carlos Henrique da Rocha Lima. Eles foram assessorados por Antônio José Sidique, Serafim da Silva Neto e Silvio Edmundo Elia, né? Então, isso aí eu estou dizendo para vocês. Nos anos finais da década de 1950, criou-se naturalmente um tecido multifacetado de conceitos e delimitações terminológicas, o que causou certo descompasso na didática dos professores de português no tocante aos termos oriundos das taxonomias gramaticais. A ideia de uma nomenclatura gramatical que orientasse os docentes, de modo que os alunos não se perdessem completamente entre os termos utilizados de série a série, conforme as preferências taxonômicas de cada professor, veio em bom momento e logrou certo êxito, contribuindo inegavelmente para a melhor organização das gramáticas e materiais didáticos. De fato, isso aconteceu, né? Eu acredito que não se possa negar, né? Claro, dando o devido direito às pessoas de discordarem dessa perspectiva, né? Então, o que perdurou, o que prevaleceu na nomenclatura gramatical brasileira? O conceito de frase perdeu espaço para os vocábulos oração e período, né? Ainda que o vocábulo frase tenha ganhado espaço cativo nos manuais de sintaxe, a NGB não faz alusão a ele em seu corpo terminológico. Ou seja, a frase não compõe o corpo terminológico da NGB. Os vocábulos sentença e proposição também perderam espaço, havendo certa sinonímia com o vocábulo oração.
O conceito de oração é termo central delimitado pela NGB, né? Bom, a partir da NGB, o vocábulo período ganhou vigor nos estudos sintáticos da segunda metade do século XX, suplantando a perspectiva de autores como Júlio Ribeiro, por exemplo, que não enxergava com bons olhos, né? Júlio Ribeiro preferiu o vocábulo sentença, né? Mas prevaleceu na NGB o vocábulo período. E foi assim que nós estudamos realmente. Todos nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, né? Essa trilogia frase, oração e período, estudo do período, oração, as taxonomias oracionais, período simples, período composto, tudo isso acabou prevalecendo, né? O sintagma oração composta, utilizado por Manuel Said Ali, também não ganhou simpatia dos professores responsáveis pela NGB. Assim, em vez de oração simples e oração composta, estabeleceu-se a dicotomia período simples e período composto, né? Sendo o primeiro formado por uma só oração e o segundo por duas ou mais orações. Ok. A NGB optou por desconsiderar a organização sintática correlativa, defendida, por exemplo, por José Oiticica, dando preferência à descrição dicotômica, coordenação e subordinação. O Gladstone Chaves de Mello também concebe a correlação, né? Ele acolhe as orações correlativas. A professora Aparecida acabou de falar há pouco sobre a questão da correlação, né? Mas isso não prevaleceu na NGB, né? Como descrição. E realmente, quem fez o ginásio, o ensino médio, na década de 80, por exemplo, 70, não viu muita correlação, não. A subtaxonomia sujeito oculto, que ganhou destaque nas aulas de sintaxe durante a segunda metade do século XX, sobretudo no nível básico de ensino, não é citada pela NGB, né? Ficou famosa, né, a terminologia, a nomenclatura, classificação sujeito oculto, mas não é citada pela NGB. Os tipos de sujeitos são simples, composto e indeterminado, com alusões às orações sem sujeito. Já os tipos de predicados são os que ficaram realmente, né? O verbal, o nominal e o verbo nominal. Né? Está muito rápido, gente? Como é que está essa apresentação? Tá bom, Fernando. Tudo certo? Muito bem. Bom, como escreve Evanildo Bechara, em nota à 8ª edição da Gramática Secundária da Língua Portuguesa, do Manuel Said Ali, o chamado anexo predicativo, né, não prevaleceu, preferindo a NGB chamá-lo simplesmente predicativo. Predicativo do sujeito, predicativo do complemento, predicativo do objeto. Né? Também não há registro na NGB da chamada oração subordinada adverbial modal, esta aparecendo inserir-se no rol das orações adverbiais comparativas. É um poema como esse do Chico Buarque, né? Construção, que é feito todo ele com orações subordinadas adverbiais modais, né? Acaba ficando órfão, né? Digamos assim, né? Na terminologia da NGB. Amou daquela vez como se fosse a última, né? Beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, né? Essas orações modais acabam ficando desprovidas de taxonomia ou associadas à comparação. Né? A NGB não estabelece distinção entre os complementos dativo e relativo, conjugando os complementos regidos de preposição obrigatória sob a rubrica objeto indireto, independentemente de aspectos etimológicos e semânticos, em que pese a presença na comissão de Carlos Henrique da Rocha Lima, um dos principais defensores da partição taxonômica de cunho etimológico, quer dizer, é o objeto indireto como equivalente ao dativo latino, né? Que é o beneficiário, destinatário, num certo processo atitudinal. Né? A NGB parece considerar isso. Né? Aliás, a gente considera isso, parece não, a gente considera mesmo. A NGB não se posiciona acerca da predicação de verbos que demandam complementos locativos. Em sentenças como José foi a São Paulo, ela mora em Nova Iguaçu, a tradição docente passou a associar os verbos à intransitividade,
o que implica compreensão perturbadora para os estudantes, dada a estranheza das orações destituídas dos complementos, né? Ou seja, essas orações, José foi e ela mora, a princípio, são agramaticais no que concerne a predicação verbal, né? Então, houve não, ainda há, até hoje há esse trauma na transitividade, né? Muito bem. Chegamos ao tópico 5, que é o último tópico, né? Acho que eu estou conseguindo ir bem. Vou terminar cedo, acho. São 4:07. Vou terminar cedo. Então, essas propostas taxonômicas são de cunho, digamos assim, memorialista, né? Estão no morfossintaxe do português e são, em grande parte, um trabalho que se fez atendendo à escola básica. Todo professor atenta para as dificuldades dos seus alunos. Então, eu julguei por bem, a partir de toda a dificuldade que eu presenciava, ao longo de 17 anos de escola básica, 17 anos lecionando para ginásio e segundo grau, né? Também para a universidade, para o ensino superior, mas principalmente para ginásio e segundo grau, antes de me dedicar, a partir de 2009, somente ao ensino superior, né? Mas, ao longo desses 17 anos, eu tentava dar um jeito de oferecer alguma taxonomia que atendesse melhor à realidade daqueles estudantes, ou seja, que facilitasse, de alguma forma, a compreensão do processo sintático. Então, por exemplo, eu resolvi distinguir, ou seja, fazer uma distinção, uma separação entre os conceitos de frase e oração, né? Então, frase é o enunciado que faz sentido para o interpretante. O conceito de frase, portanto, é de cunho semântico e não sintático, né? Está no meu livro. Oração é a construção linguística cuja base caracterizadora é o verbo, né? Independentemente de ser frase ou não. Ou seja, uma construção linguística não precisa ser frase para ser uma oração. E é bem fácil comprovar isso por meio das orações termo, né? Das orações subordinadas, né? Das orações que funcionam como adjunto nominal, como objeto direto, né? Como complemento nominal, que são orações, mas não são frases, né? Então, cada forma verbal, simples ou perifrástica, representa uma oração. Aliás, às vezes o verbo, isoladamente, já representa uma oração. E o período é a conjugação, a conjunção dos dois conceitos. O período é a frase constituída com uma ou mais orações, né? E aí a gente caminha, está, digamos assim, de acordo com toda a gramaticografia examinada, né? Já a classificação do sujeito é bem similar à do Charles Grivet. Quando eu li o Charles Grivet, eu falei, meu Deus, o pessoal vai achar que eu li o Charles Grivet, mas não tinha lido, não. Ou seja, essa taxonomia, essa classificação de sujeito, foi construída independentemente do Charles Grivet. Eu achava que era inédito, mas não tem nada de inédito, né? Charles Grivet já tinha falado isso, né? Antes do início do século XX, no final do século XIX, né? Então, a proposta é que se classifique o sujeito como uma função sintática a partir da qual o verbo se flexiona. O que implica dizer que o sujeito é a função sintática gerenciadora da flexão verbal, né? Bom, para o aluno da escola básica, né, nesses 17 anos de trabalho, sempre fez mais sentido a noção de período, com sua dupla taxonomia, do que conceber que uma oração possam ser duas, né? Duas orações possam ser uma oração só, né? Uma oração termo contida numa oração sentença. Nós entendemos muito bem isso, mas o aluno da escola básica nem tanto. Talvez tenha nascido daí a preferência da NGD pelo termo período, né? Pela noção de período, que consegue conjugar aí essa noção de uma oração, duas orações, três orações, e assim por diante, né? A LGB, como se sabe, sugere apenas 4 taxonomias relativas à predicação verbal, né? Logo, se há apenas verbos transitivos diretos e transitivos indiretos, com a inclusão dos transitivos relativos, depreende-se que os respectivos complementos verbais sejam objeto direto,
associado a verbos que não regem preposição, e o objeto indireto associado a verbos que regem preposição, assinalando-se, contudo, as especificidades dos complementos preposicionados que se podem ou não substituir pelo crítico lhes, né, pelo dativo. Né? O que eu estou dizendo é que talvez seja de bom grado não aumentar a carga terminológica, a carga descritiva de estudantes da escola básica. Na universidade, tudo bem. Quanto mais abordagem, quanto mais discussão, quanto mais descrição, melhor. É assim que se desenvolve o pensamento abstrato no âmbito universitário. É bom que seja assim. Mas na escola básica, eu não sei se vale a pena essa distinção do objeto indireto, permutado pelo lhe, e o objeto indireto que não permite essa permuta, né? Verbos como precisar, né? Crer, etc. Bom, a tripartição proposta pela tradição gramatical, né, para os termos da oração, essenciais, integrantes e acessórios, se tem mostrado inconsistente para dar conta dos aspectos sintáticos normalmente envolvidos nas orações da nossa língua. Por conta disso, parece de bom grado rever essas terminologias e propor uma nomenclatura de cunho sintático, né, uma nomenclatura substitutiva. Porque se você disser, por exemplo, que, né, como é tradição dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, as chamadas orações sem sujeito trazem um problema, todos vocês sabem disso, né? Quando a gente escreve que há pessoas na sala, o aluno dirá com razão que o sujeito é pessoas, porque é sobre sintagma que se declara alguma coisa. Ou seja, o aluno, baseado na definição tradicional de sujeito, dirá que sujeito é pessoas. E nós sabemos que a função sintática é de objeto direto, né? E sem contar as chamadas orações com verbos meteorológicos, né? Enfim. Vocês também chamam de termo essencial. Como assim essencial? Essencial que não pode faltar, né? E se há orações sem sujeito, você cria um problema semântico, um problema de compreensão, né? Muitas vezes esse acessório sintático é o elemento mais importante para a compreensão da sentença. Por exemplo, a partícula de negação, se você diz ele é corrupto e nega com o que a tradição gramatical chama de adjunto adverbial ou verbal de negação, você tem a negação do predicado, né? Ele não é corrupto. Então, digamos que o termo essencial, o elemento essencial da sentença negativa é justamente não é a partícula negativa, não é? Que é a chamada de acessória, claro que no âmbito sintático, mas para o aluno da escola básica, ele não entende esse acessório como sintático, né? Nós temos a propensão a semantizar tudo, né? Nós somos animais semânticos. A compreensão metalinguística é algo extraordinário para o ser humano. Normalmente, nós caminhamos para o aspecto semântico e é assim que os alunos normalmente se confundem, né? Então, a partir dessa abordagem, a gente propõe aí essa substituição, o que a tradição gramatical baseada na NGB chama de termos essenciais, nós preferimos chamar de funções sintáticas abrangentes, que abrangem o todo oracional. O que a terminologia tradicional chama de termos integrantes, nós chamamos de funções sintáticas complementares, né? E o que a tradição gramatical chama de termos acessórios, né, que, a meu ver, é um pouco infeliz, no que concerne a importância dos constituintes, eu falei há pouco disso, nós chamamos de funções sintáticas adjuntas. E ser adjunto não quer dizer ser menos importante ou mais importante, né? Ser complementar ou não complementar não quer dizer ser menos ou mais importante. Ser abrangente não quer dizer ser menos ou mais importante. Então, a gente sai dessa nomenclatura, dessa taxonomia de caráter de importância enunciativa, semântica, discursiva, e entra, né, percorre ou caminha para a terminologia de caráter sintático, né, em termos de função sintática.
Nós temos as referências e eu gostaria de agradecer a todos a paciência de me escutar. Muito obrigado à banca e ao público. Muito obrigado, Fernando. Você, mais 2 minutos, faria 40 minutos. 38 minutos. Então, eu vou só tirar aqui a... Parar eu não sei se pode ser que a banca queira fazer algum comentário, não sei se é interessante deixar a apresentação. Eles podem querer fazer algum tipo de pergunta. Se vocês quiserem, eu deixo a apresentação. Vocês querem? Acho que não precisa, não sei. Não. Os colegas. Bom, não, então eu... comentário agora, né, posterior. Eu vou passar agora a palavra... Vocês querem que eu deixe a apresentação, gente? Não precisa, não. Aos membros da banca. Então, já que não precisa, eu vou aqui pela minha tela, eu entendo que são todos externos, né? Então, como eu não estou assim, como classificar eu assim, a primeira que aparece na minha tela é a professora Maria Aparecida. E aí eu vou pedir a ela que ela inicie fazendo seus comentários, seus questionamentos, né? Sobre o material escrito que o Fernando já tinha nos enviado e a apresentação dele. E, mais uma vez, muito obrigada, professora. Tá bem, boa tarde a todos, né, e a todas. Eu gostaria de agradecer, principalmente, o convite do Fernando. É uma honra para mim participar, né, dessa banca tão seleta aqui, e também, principalmente, quero dar parabéns ao Fernando por chegar da sua trajetória, que eu conheço tão bem, que eu acompanhei, tenho sempre acompanhado, e tenho torcido por você, e estou vendo agora esse auge aqui, né, chegar a esse topo, de modo que é muito, muito bom para a gente ver isso aí. Então, eu vou passar a fazer uns comentários, Fernando, sobre o seu trabalho, que eu já refuto muito bom, né, e sugiro depois, as pessoas podem confirmar isso, mas sugiro que seja publicado, porque é um trabalho que realmente merece, sobretudo quando nós sabemos agora que a NGB está precisando de uma revisão realmente, né? Porque há muitos anos que ela está aí atazanando os professores e linguistas que comentam e falam tanto gramáticos também que não concordam, mas nada se faz, né? Eu sei que é muito complicado, uma comissão, mas eu acho que é preciso que nós, né, lutemos por isso, né? O seu tema, né, delimitação conceitual e terminologias sintáticas, que você começa de Júlio Ribeiro até a NGB. Pois muito bem, então você faz um levantamento histórico muito rico da trajetória da taxonomia sintática do português. E acho que você mostra muito bem a sua contribuição, né, de gramáticos, linguistas, para a revolução, a evolução dos conceitos, até chegar a nós na NGB. Pois bem, eu acho que os nomes que se citam realmente são os nomes fundamentais, Júlio Ribeiro, né, Eduardo Carlos Pereira, Maximino Maciel, Ernesto Carneiro, João Ribeiro, José Oiticica, Said Ali, Matoso Câmara, né? Ele só não falou dos nossos últimos aí, depois eu quero que você podia justificar, se foi realmente uma escolha, você não cita Bechara, não cita Rocha Lima e nem Celso Cunha, mas depois você, por favor, explica isso aí. Até a implantação, só porque você vai até a implantação da LGB, não entendi aí essa delimitação. Gostei da sua opção metodológica, você faz uma apresentação de uma nota biográfica bastante rica, e depois analisa as obras de cada autor, apresentando as propostas, né, os comentários, sempre relacionados aos termos e à sintaxe. Então, por isso, achei importante. Você mostra também a importância da chegada da linguística, sobretudo com a obra de Matoso Câmara, que acho que não podia realmente faltar, sobretudo, o seu princípio de linguística geral, né, como tratou de conceitos e métodos em períodos, realmente mostra a legitimidade e a transmissão histórica. Pois bem, eu reparei aí que você evoca e você procura demonstrar, além de logo depois do Júlio Ribeiro, né, a presença de Oiticica. Então, eu vou me restringir a tratar desse assunto,
e até parece uma coincidência, porque ontem, né, ou semana passada, ao participar da banca do professor Marcelo Módulo, na USP, que eu participei também como a livre docência, que é a titularidade deles, né, ele caiu exatamente com a palestra dele, a teoria da correlação. Então, nós ficamos o dia todo discutindo a teoria da correlação, e fiquei muito feliz porque lá ele faz também um aspecto histórico da teoria da correlação, citando os não adeptos da correlação e os adeptos da correlação. Entre os não adeptos estão nada menos que Seidelin, que não é Neumatoso Câmara, né, que acham que é apenas uma variação, ou então uma intensidade da subordinação ou da coordenação. E entre os adeptos, ele cita Gladson Chaves de Mello, né, e me cita também. Eu fiquei muito feliz de ser incluída entre os adeptos da correlação, já que ele cita a minha tese, que foi exatamente sobre as teorias, as estruturas correlatas da comparação que eu trato, né? E entre os adeptos estou ao lado de Gladson Chaves de Mello, mas também ao lado de Ângela Vaz Leão, ao lado de Hilária, enfim, e outros que também, e eu acredito que você também, como você diz, que a meritocracia da correlação está ao lado de Zé de Oiticica. Portanto, eu fiquei muito feliz de participar disso aí, né? Acho que, se você for publicar esse trabalho, que será, que você dê um pouco mais de atenção à obra do Oiticica, a teoria da correlação. Você não escolheu, você escolheu o manual de sintaxe, manual de análise léxica e sintática, na página 46, e que você trata logo depois de tratar da obra de João Ribeiro, né? Pela nota, eu acho que poderia fazer um aprofundamento depois, se você puder fazer isso, sobre a teoria da correlação, que aquele livrinho foi realmente muito importante, serviu de base para todo mundo que estuda a teoria da correlação, né? E hoje até eu perguntei ao módulo, né? E hoje, onde é que está a teoria da correlação? Covades, né? Que é aquela pergunta que a Engelhard faz para a linguística do texto. Aí ele diz assim, Covades, agora os funcionalistas estão pegando a teoria da correlação, os cognitivistas, os analistas do discurso e os pragmáticos, estão todos interessados na teoria da correlação. Quer dizer, uma época, quando o Oiticica, para mim, foi um gênio, né? Não dispunha de todo esse aparato teórico que nós temos hoje, né? Mas ele disse, e bateu o pé, defendendo a teoria da correlação, e muito bem justificado naquele seu livrinho, dizendo da importância do casamento sintaxe-semântica. E hoje a gente acrescentaria, né? E a pragmática, e ainda o discurso, que a cognição também trata disso. De modo que acho que o Oiticica era realmente um revolucionário. E depois, pela sua nota biográfica, eu gostei muito também, saber que ele foi uma pessoa, assim, multifacetada de conhecimentos, né? Que ele fez direito, não é isso? Terminou direito, começou a faculdade de medicina, parou, né? Foi expulso do colégio por ser anarquista, e era realmente um anarquista, ele apoiava o anarquismo, então realmente era um espírito indômito, e muitas vezes explicado também pela sua obra. E depois de tudo isso, ele passou a se interessar por estudos linguísticos e filológicos. Quer dizer, realmente ele era uma pessoa sui generis, né? E, mais uma vez, por isso que eu estou defendendo tanto que você apoie mais aí o Oiticica. Conversando, então, discutindo, então, o que nós temos, como é que estaria hoje a teoria da correlação, né? Ela está justamente apoiada agora nesse tripé, quer dizer, estudos semânticos, pragmáticos e cognitivos, né? Estariam completando a sintaxe. Depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses estudos que poderiam apoiar ou poderiam expandir os estudos da sintaxe. Eu sei que não é bem seu tema, porque você está trabalhando de taxonomias linguísticas, sintáticas, por favor, não leve isso para o lado. Mas eu gostaria apenas de saber para você se seria o futuro da sintaxe com Covades para ela aí, né? Teria que apoiar esses lados também, já que hoje a gente sabe que os estudos discursivos já são realmente uma unanimidade, não é? Então, você chama atenção aí para a sua... você defende isso, que diz que a noção de correlação é mérida, digna de louvor, e a parte meritória de Zé de Oiticica. Você cita muito bem isso. Eu acho que a correlação,
hoje, né, poderia ser esse terceiro, já que nós estamos falando de taxonomia, e que a NGB não apoiou porque não tinha o apoio dos linguistas, não, dos gramáticos da época, né, mas acho que ela é realmente o terceiro processo sintático do período composto, né, e que poucos gramáticos, só Gladstone realmente, né, que apoiou. Mas é um fenômeno que pode hoje ser abordado sobre outros aspectos, sobretudo o seu aspecto, sobre pelo menos 3 níveis, né? Eu poderia dizer que são 3 níveis aí importantes: o nível sintático, o nível semântico e o nível pragmático, que eu gostaria de saber se você apoia isso também, que se isso influenciaria, em parte, a compreensão da sintaxe. Eu não estou dizendo que vai mudar a taxonomia, que a taxonomia precisa apenas de um acerto aí, né? Mas se isso poderia trazer alguma contribuição para o avanço da taxonomia sintática. Eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, é um trabalho de pesquisa muito, né, meritório e muito importante, e achei até a coincidência muito grande, porque lá em São Paulo, a filologia e o período de linguística histórica está em pleno funcionamento, e é muito bom a gente ver que alguém se dedica também a essa área e não deixa morrer essa corrente tão importante que é a história. Muito obrigada, então. Professora Maria Aparecida, muito obrigada. Eu fiquei na dúvida se a senhora fez alguns questionamentos, levantou alguns questionamentos para o Fernando, algumas sugestões, eu consegui perceber, ou se a senhora gostaria de ouvir alguma resposta dele aqui? Ah, não, o Fernando me conhece. Eu sou realmente expansiva, ele responde como ele quiser. Está ótimo, Elália. Fernando. Fala o que quiser, Fernando. Eu acredito que a interface sintaxe semântica seja muito bem-vinda, sobretudo no âmbito universitário, né, no nível universitário de ensino, né? Você falou em casamento, né, casamento entre a sintaxe e semântica. É importante esse casamento desde que os cônjuges mantenham sua autonomia, sua identidade, né? Ou seja, desde que a esposa não se anule por causa do marido e vice-versa. Ou seja, a sintaxe existe por conta da semântica, né? Existe por conta das proposições semânticas, das propostas semânticas. O sentido é o motivo pelo qual o homem existe. O ser humano existe para fazer sentido, para construir sentidos. E, através dos recursos sintáticos, propõem-se os sentidos. No entanto, se nós deixarmos a semântica impregnar as taxonomias sintáticas, nós criamos o que eu costumo dizer para o meu aluno, né? A gente costuma brincar, uma espécie de pagode com todo mundo bêbado às 4 da manhã. Porque a semântica é imprevisível, né? A semântica é um animal indomável. Quando você quer amarrá-la para fazer as taxonomias, ela foge, né? Por isso que uma semântica estrutural é tão precária, por isso que a semântica francesa ganha muito mais corpo, ganha muito mais importância, pelo menos no meu entendimento, com todo respeito aos semanticistas ingleses. A semântica francesa não prescinde do discurso, da enunciação, da antropologia, da sociologia, da psicanálise, da filosofia. E nisso ela acaba contemplando mesmo essa proposta geral. Veja a humildade de Saussure. Saussure trata do sistema, é tão acusado, né, tão bombardeado, mas é um gênio. Ele trata do sistema, ele trata das proposições gramaticais, porém admite que a linguística é um capítulo da semiologia. E o que é a semiologia? Senão a ciência geral dos símbolos. A ciência semântica. Então, é bem-vinda desde que essas instâncias mantenham alguma autonomia no que concerne a você escolher como funciona essa taxonomia. Os alunos têm dificuldade, por uma nomenclatura como oração subordinada, substantivo objetiva direta, toda ela sintática. Sim. Ou seja, a oração, porque é uma construção linguística estruturada com um verbo, é subordinada porque exerce uma função sintática em relação ao componente da oração subordinante, é objetiva direta porque essa tal função sintática, exercida em relação à oração subordinante, é justamente a função sintática do objeto direto. Então, você tem uma nomenclatura totalmente sintática. Ao passo que uma nomenclatura como oração subordinada adjetiva restritiva,
é só parcialmente sintática. Ou seja, a noção de oração restritiva e oração explicativa não tem a ver com sintaxe, necessariamente. Tem a ver com certa noção semântica, a noção de tema, informação remática nova, informação temática, informação velha. Então, há uma mescla, digamos assim, de níveis nos aspectos terminológicos, nas taxonomias, que pode ser bem-vinda, essa mescla pode ser bem-vinda no âmbito universitário, mas para os alunos é um inferno, né? Para os alunos da escola básica, acaba sendo extremamente dificultoso. Então, eu acredito que as coisas devam ocorrer, mas com algumas restrições. Sobre o período composto por correlação, existe. Eu trabalho isso na universidade. Você tem a construção conjuntiva, você tem uma espécie de locução conjuntiva desdobrada em duas orações, o que torna a construção um anúncio da outra, né? De modo que uma oração anuncia a outra, um fragmento, um trecho da estrutura conjuntiva anuncia outro trecho. Não só falava de política, mas também se metia em assuntos, né, indevidos. Né? Ou você brinca ou você estuda. Né? Falou tanto o que a gramática tradicional chama de oração subordinada adverbial consecutiva é correlação, né? Noção de consequência. Falou tanto que ficou rouco. Então, isso existe. Isso é um terceiro processo gramatical, sim, e tem que ser estudado, tem que ser devidamente examinado. Então, mas acho que não precisa eliminar na noção de coordenação e subordinação, né? Ela é par e passo, é mais um processo, mas que não elimina também o processo conjuntivo. Não, claro que não. Coordenação e subordinação. São os três processos. É que na coordenação, via de regra, uma oração é plena sintática e semanticamente. É a oração que você tradicionalmente chama de coordenada assindética, né? Ela é plena sintática e semanticamente. Na correlação, não. Não há uma oração plena sintática e semanticamente. Uma oração anuncia a outra. É um par correlativo, elas formam um par correlativo. Então, você não pode chamar isso de coordenação, nem de subordinação, porque uma oração... Porque o que caracteriza a subordinação? É o fato de uma oração exercer alguma função sintática em relação ao constituinte da outra oração. Não existe isso na correlação. Não há funcionamento sintático. Não há exercício de função sintática. Então, você não pode chamar de subordinação. De modo que se trata de um terceiro processo sintático, sim. Eu concordo com você, Aparecida. E também li, você sabe que eu li a sua tese, né? Sei. A comédia Eufrosina, não foi isso? Isso mesmo. Comédia Eufrosina. Exatamente. Muito obrigada, Fernando. Está muito bom. Acho que a sua contribuição é excelente e importante. E sobre a publicação já está encomendada. A editora já encomendou. Muito bom. Precisa aperfeiçoar. E a contribuição de vocês é inestimável. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Aparecida. Eu vou seguir essa mesma lógica da minha tela. E, nesse sentido, eu vou solicitar ao professor André Crim Valente que ele faça os seus comentários. Professor André. Bom, boa tarde a todos. Agradecer particularmente ao Fernando pelo convite. Eu vou chamá-los pelos nomes, para evitar um excesso de formalidades, né? Eulina, Maria Aparecida, Leonor. Eu tenho um prazer enorme de participar, porque eu tenho um carinho muito especial pela Rural. E estive na banca do Fernando, né? O concurso do Fernando para a Rural. Depois reencontrei o Fernando em vários eventos, ele inclusive me convidou para conferência de abertura em congressos na Rural, então é sempre um prazer enorme estar com vocês. E particularmente com as minhas amigas Aparecida Lino e Leonor, de longa data, participando do CIAD, o Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso, com uma produção maravilhosa, e Aparecida coordenou durante muito tempo. Fernando, eu vou tentar, assim, em 15 minutos, eu fiz uma varredura no seu trabalho e vou tentar exercer aqui o meu poder de síntese, né?
O primeiro que me chamou muita atenção é que o seu memorial, ele só foi memorial no final, no sentido, né, de contar as suas memórias, as suas reminiscências, começando pela vida pessoal, a vida escolar, depois chegar à vida acadêmica e, finalmente, uma produção. Eu estou falando isso porque eu, Aparecida e Leonor, participamos de muitas bancas de promoção a titular, na UFRJ, na PUC, na UF, na UERJ, né? E é a primeira vez, Fernando, em que não há essa presença no memorial de uma trajetória. Depois você me conta, tomando um chopp, quem sabe? Aí você me conta tudo, tá bom? Eu estou brincando assim, mas isso é muito importante. Nós ficamos sabendo qual foi aquele professor que marcou. No meu caso, foi Amaro Ventura Nunes, que é no antigo científico, hoje ensino médio, era um grande linguista, professor de latim, professor de... me influenciou para o resto da vida. Quem foi esse professor que marcou tanto, o Fernando ou a professora, né? Isso tudo vem no memorial, né? Mas depois você, essa trajetória você conta, Fernando. Eu gostei muito dos dados biográficos, dos gramáticos citados por você, retomados por Aparecida Lima. É uma grande contribuição que você está fazendo. Isso é muito raro, né? Porque aborda-se a obra, mas não o autor. E eles são indissociáveis, autor e obra, né? Eu achei que você foi muito feliz. A Aparecida deu o exemplo do Oiticica, né? Que para ela tem um significado muito especial. Eu lembro até do filho dele, Hélio Oiticica, autor dos Parangolés. Então, uma família, Sônia Oiticica, atriz, marcante, né? E meu pai estudou com Oiticica, né? Então também tem uma ligação muito forte com a obra do Oiticica, particularmente com a teoria da correlação, sobre a qual eu falo daqui a pouco. O seu trabalho também foi marcante para mim, porque é uma trajetória das gramáticas no Brasil. Isso retoma aqueles cursos que fazíamos antigamente de ideias gramaticais, o percurso das ideias gramaticais. Eu fiz, Aparecida, Leonor, Azeredo já deu esse tipo de curso, mas esse percurso das ideias gramaticais começa na Grécia, com Dionísio da Traça, Polônio Disto, retomando as ideias filosóficas de Platão, está lá no Crátilo, em Aristóteles, que é categorias, no órgão. Eu estou falando isso porque é a base de tudo que você apresentou. Começa lá. Aí depois vamos para o gramático latino, vamos para a gramática portuguesa e chegamos ao que você trouxe muito bem. A Aparecida lembrou os 4 grandes, Said Ali, Rocha Lima, Bechara e Celso Cunha, nessa ordem, no século XX. E eu senti falta um pouco, Fernando, fica para a sua publicação, nas gramáticas do século XXI, em que aqueles considerados linguistas fizeram gramáticas, né? Estou falando de Ataliba, do Perini, que você cita, né? Do nosso querido Azeredo. Vamos dizer assim, gramáticas atuais, com forte embasamento linguístico, e as gramáticas tradicionais, sem nenhum demérito para esse termo. Pelo contrário, elas devem ser louvadas sempre. E, finalmente, como contribuição, o que há de novo nas gramáticas do século XXI já estava na gramática da língua portuguesa Maria Helena Mira Mateus e Atialha, é uma gramática feita por mulheres, uma gramática de 1983. O que é dito no século XXI por esses linguistas que fizeram gramática, de alguma forma já estava lá. Então, Portugal, nesse sentido, foi precursor em relação ao Brasil, né? E a gramática do português do Raposo, Etiale também, uma gramática espetacular, com 3 volumes, mais de 3.000 páginas. São sugestões para você pensar, se for possível, para inserção, né, naquilo que você vai publicar, né? E também queria elogiar muito os comentários que você fez sobre as dúvidas dos alunos. A sua trajetória no ensino fundamental, segundo segmento, hoje acho que é de 6º ou 9º ano, se não me falha a memória, e o ensino médio, uma trajetória espetacular que você teve, e você está, na verdade, trazendo uma contribuição para os professores que estão em sala de aula, que se defrontam com essas perguntas, com as chamadas incoerências, né? Eu levantei aqui algumas, você já apontou e comentou, você foi muito feliz nos comentários, né? Num determinado momento, você
falando o sujeito se impõe ao verbo ou o verbo que concorda com o sujeito. É uma discussão muito rica, né? A Taliba defende, você também defende. Eu queria ouvir você um pouco mais sobre isso, quer dizer, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Eu, quando falo assim, Saulo, o verbo concorda com o sujeito em número, aí os alunos dizem, grau. Eu falei, não, o verbo não tem grau, não. Mas eles diziam, concorda em gênero, número, grau, virou para tudo, né? Mas é, na verdade, o sujeito que impõe o número e a pessoa o verbo. Qual é o processo que você tem, né? É uma discussão muito rica, que você ainda pode desenvolver mais, né? Quanto ao verbo intransitivo, você tem toda a razão, né? Se você diz que ele foi à Bahia, diz que intransitivo tem um sentido completo, e se farem ele foi, nitidamente esse a Bahia tem força de complemento, é uma incoerência. Por isso precisa ser revista, né? Essa terminologia. Essas questões, quando o professor se vale muito, né, de uma conceituação semântica, entra em choque com a aplicação sintática, os alunos querem entender melhor, ficam completamente assim, divididos em relação a essas questões, né? Adjunta de nominal é um termo acessório. Acessório, ornamento, enfeite, pode ser retirado da frase sem prejuízo do sentido. Não é verdade. Se eu digo a economia da Alemanha mantém-se estável, da Alemanha é adjunta de nominal, mas eu não posso retirar que a economia mantém-se estável. Não está estável em todos os países. Então, tem um caráter restritivo. Ele não tem nada de acessório, de ornamento, de enfeite, né? A questão do sujeito indeterminado, acho que você apresentou muito bem, né? Quando você dá o exemplo do alguém, que é um pronome definido, e que, entrando com a questão semântica, ele se confunde. Mas, num determinado momento do texto, você usou sujeito inexistente. Isso me chamou a atenção, mas aí é o Fernando falando. E você diz que na NGB você tem simples, composto, indeterminado e casos de oração sem sujeito. Então, sujeito inexistente não está na NGB. Eu não sei se é uma opção sua, eu particularmente eu não gosto desse sintagma, mas aí é pessoal, para você reavaliar que num determinado momento a falha é sua, você não está citando os gramáticos, é como se você assumisse essa terminologia, né? Isso está na página 47, tá, Fernando? Só para você situar o sujeito inexistente das orações troveja, né? Aquele caso, há homens na casa, você citou há pouco aqui na sua exposição. Por que não oração sem sujeito, né? A outra questão, complemento de causa eficiente, que você apresenta. Vou pegar um exemplo, inventar agora. O livro foi escrito por quem conhecia o assunto, né? O livro foi escrito por quem conhecia o assunto. Essa oração é classificada por muitos professores, a segunda, como subordinada substantiva com valor de agente da passiva. O Bechara considera complemento de causa eficiente, quase que dando um valor adverbial. E o Azeredo diz que é completiva nominal, porque escrito aí não é verbo, é adjetivo, né? Então, tanto é verdade que você pluraliza. Os livros foram escritos, vai para o feminino, a obra foi escrita no plural, as obras... Então, Azeredo entende que é verbo de ligação, adjetivo predicativo e oração completiva nominal. Então, eu, André Valente, defendo que é substantivo com valor de agente da passiva. Azeredo diz que é completiva nominal e Bechara dá um valor adverbial. Imagina os alunos enfrentando isso. Isso na graduação e na pós é uma discussão maravilhosa, evidentemente, como chegar até eles. Para você aceitar com valor de agente da passiva, isso não está na nomenclatura. Você tem 6, subjetiva, predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal e a positiva. Não está essa oração lá. Mas também não está a modal, como você falou. Só que você deu o exemplo do Chico Buarque, né? Amou daquela vez como se fosse a última. Há quem defenda, Fernando, uma comparação hipotética. Você chegou a mencionar a comparação, não é? Então, amou daquela vez como amaria caso fosse a última. Então, você tem 2 leituras possíveis. É mais modal para mim quando você diz Joana saiu sem que fizesse barulho. Aí, para mim, é um valor bem adversário, silenciosamente. Mas nos casos de estrutura como ser, né, do Chico Buarque, é possível, é sempre bom levar isso, porque você dá aula também na graduação e pós, né?
são discussões riquíssimas, né? A questão da correlação. Vou acompanhar minha queridíssima Maria Aparecida Lima. Eu não só li a tese dela, mas citei no meu trabalho, que está publicado em Língua, Linguística e Literatura, uma integração para o ensino. Quando eu apresentei isso, a Aparecida estava na plateia, que ela participou desse fórum, né? E o meu estudo é a correlação em Oiticic e outros autores. Acho que você já conhece esse trabalho, Fernando, porque são vários autores, eu fiz uma pesquisa enorme, né? Acho que o Marcelo uma vez fez referência, Marcelo lá da USP, Aparecido. E eu acrescentaria também para a correlação o Ivo, do Rosário da Fluminense, acabou de lançar um trabalho, e tem o do Marcelo. Eu e a Aparecido tivemos acesso, porque eu era membro da banca e não pude continuar, entrou um suplente. Então, isso tudo, Fernando, como eu gostei muito do seu trabalho, uma contribuição riquíssima que você está trazendo, eu sugiro que você faça assim, uma releitura desses trabalhos, acrescentando esse, talvez, do Marcelo, o que eu coloquei lá em Língua, Linguística e Literatura. Aliás, o Azeredo me cita na gramática Weiss como um estudo significativo. Estou falando isso, evidentemente, não tem nada a ver com vaidade, é uma contribuição, porque olhando a bibliografia do meu capítulo do livro, né? Então, se você diz Chico Buarque não só compõe a música, mas também escreve as letras de suas canções, né? É nitidamente uma correlação. Os professores de língua portuguesa, em muitos casos, cortam não só, mas também põem o E. Chico Buarque compõe a música. Essa não é a mesma coisa que está sendo dito. Vamos lembrar o nosso querido Matoso. É caso de prótase e apódose. Prótase é a primeira parte da enunciação, que pressupõe uma complementação. Então, eu não posso falar Chico Buarque não só compõe a música, ponto final. É uma incompletude. Então, os professores não devem igualar aquilo que não deve ser igualado. Eles devem evitar igualar e simplesmente reduzir a expressão mais simples. Ela tem todo um valor enfático, todo um valor discursivo. Não foi à toa que a Aparecida remeteu a várias correntes, né, Aparecida, que estão hoje retomando a correlação com a importância que ela deve ter, né? Deixa eu ver se falei tudo aqui das minhas anotações. A questão da frase e da oração você abordou brilhantemente, mostrou como é que era enfrentada essa questão, tá? E como é que você sugeriu e trabalhou com seus alunos, né? Acho que a contribuição que eu pude trazer para você, estou relendo aqui todos os itens. Só uma observação, quando você cita o EJA, diz Universidade Estadual, Universidade do Estado, tá? Para publicação, você corrigir. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? No mais, Fernando, eu li nos colegas da Rural e minhas queridas Aparecida e Leonor, eu concluo dizendo que Fernando fez um trabalho excepcional, que combina o estudo dele, toda a parte teórica, com a praxis, né? O que ele vivenciou em sala de aula, e é um professor que não foge das perguntas. Aquele final seu está espetacular, parabéns. Professor André, muito obrigada pelas suas palavras. Então, vamos ter que acelerar um pouquinho, que o professor André tem um tempinho, que ele então aparece com uma palestra, né? E eu vou pedir à professora Leonor agora que faça seus comentários, né? E contribuições para o Fernando. Eulina, desculpe, eu não tenho que responder ao André ou não? Pode ser, dá tempo. Ele tem perguntas? Sim, é verdade. Ele falou, gostaria de te ouvir. Obrigada, Fernando. Ele falou ele destacou gostaria de te ouvir. Vamos, Fernando. Isso, André, sobre o memorial, isso está na deliberação 035/2015. Eu sei. O artigo 9º, inciso 2º. Na Rural, você pode fazer esse concurso, é um concurso, né? Esse concurso para professor titular, por intermédio do memorial ou de uma tese acadêmica inédita. Uhum. Você tem as duas opções. Eu optei pela tese acadêmica porque
eu escrevi esse texto, né, à guisa de relatório final do pós-doutoramento, né, desse estágio de pós-doutoramento que eu fiz na PUC e na UF. Na PUC, sob a supervisão da Neuza Bastos, e aqui na UF com o Leonardo Cautner. Então, como eu havia escrito esse relatório, eu resolvi utilizá-lo, como ele é inédito, né, ele ainda será publicado. Eu falei, bom, eu tenho que a deliberação pede, eu tenho uma tese inédita e eu vou trabalhar com ela para esse concurso para titular, em vez de trabalhar com o memorial. Até porque o memorial digamos assim, é um texto mais emotivo, e você não resistiria, né? Mas olha, dialogando com você fez muito bem, né? Você tinha opção, e o trabalho era inédito. Eu só comentei como nós temos participado de várias bancas, em que é muito comum esse relato, mas isso não diminui nada que você fez, só foi uma observação. Pode continuar. Havia essa opção de usar a tese inédita, e eu fiz uso dessa opção. Sim. Sobre os trabalhos mais recentes, eu esbarraria na questão da demarcação temporal, porque esse meu projeto envolve da publicação da gramática portuguesa do Júlio Ribeiro, em 1881, até a nomenclatura gramatical brasileira, a publicação da nomenclatura gramatical brasileira em 1959. Sim. Né? Então, há uma demarcação temporal, né? Ou seja, para incluir autores mais recentes, eu teria, obviamente, dar continuidade ao trabalho, enriquecer bem mais o trabalho, e mudar o projeto piloto. Então, esse projeto envolve essa demarcação temporal, e eu procurei ficar restrito a essas demarcações. Né? Eu até falei, meu Deus, por que uma coisa que eu estranhei foi a ausência do Matoso Câmara na NGB, né? Que havia publicado recentemente a tese de doutorado. Ele não entrou. Né? Nós sabemos de alguns aspectos em relação a isso. Uhum. Né? O Said Ali acho que já tinha morrido, né? O Said Ali já tinha morrido. Né? Mas há essa demarcação temporal. Quais foram... Tem mais duas perguntas, André, não tem? Não? Eu não sei se foi pergunta, se foi uma sugestão, uma troca de ideias com você, sobre observações que você fez, eu gostei da ideia. Sim, o sujeito inexistente, eu vi aqui na página, eu procurei aqui, como se sabe, na descrição sintática que se faz atualmente, se classifica como inexistente. Realmente, eu usei essa classificação tradicional. É a nomenclatura que se usa tradicionalmente. Eu não quis dizer que concordo com ela, né? Uhum. Como se sabe, na descrição sintática que se faz atualmente, considerando, isso aqui é essencial, considerando a perspectiva tradicional, o sujeito das orações troveja, há homens na casa e havia gente no jardim, se classifica como inexistente. E o sujeito de orações como batem a porta e come-se bem aqui, se classifica como indeterminado. Não é a minha abordagem, porque eu nem acredito em sujeito indeterminado. Eu acho que isso não é sintático, né? Isso é uma noção semântica, né, que há por trás do pronome sujeito, né? Então, não é bem a minha abordagem. Se eu gerei essa impressão, eu preciso melhorar a redação. A minha sugestão, se você aceitar, trocar sujeito inexistente por oração sem sujeito, que está na NGB, está na tradição. Acho que resolve o problema, se você aceitar. E a questão da correlação, era isso? Sobre a correlação? Foi só para reforçar, né? Isso, não, com certeza. Né? E você, só para completar, o Oiticica, ele coloca quatro formas de composição do período: coordenação, subordinação, correlação e justaposição. Então, ao trabalhar com os alunos, mencionando correlação, cabe mencionar também, só que, para resolver a questão em sala de aula, a justaposição ficou ou dentro da coordenação ou dentro da subordinação. E o mesmo ocorreu com a correlação. Né? Então, nós, fazendo justiça ao Oiticica, são 4 processos de composição do período, não são 3. Ele apresenta. E o Bechara diz o seguinte: a coordenação e subordinação têm, na verdade, um trânsito internacional, né, em várias línguas.
e ele defende a seguinte ideia: os processos, né, sintáticos de composição do período são coordenação e subordinação. Agora, quanto à forma de ligar as orações, é que nós temos 4. A coordenação, a subordinação, a correlação e a justaposição. Isso é claríssimo, né? Acho que é um belo encaminhamento, inclusive, para a sala de aula. E o Bechara defende isso em função do trânsito internacional desses 2 processos sintáticos. Era isso. Tá bom, professor. Então, é claro que se nós incluirmos essa segunda parte do século XX, né, a segunda metade do século XX, forçosamente entrarão, né, as gramáticas, o fundamento de gramática do português do Azeredo, que, Isso. no meu modo de entender, é melhor do que a gramática Wise, ainda porque é mais conciso. Uhum. É mais conciso, quer dizer, eu tenho muita preocupação com os trabalhos muito volumosos para a escola básica. Perfeito. Né, porque o aluno tende a abandoná-lo no canto. Né? Em geral, o consulente vai atrás de algo mais objetivo. Daí a pegada de dicionário do meu trabalho, né? Tem a certa pegada de o que é X, X é Y, né? Tentando dar conta do requerimento que o aluno traz do ensino médio, né? O que é isso, professor? O que é aquilo, professor? Então, muito obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado a você. Muito obrigada, professor André. Então, agora passando a palavra para a professora Leonor Werneck. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Está saindo bem o som? Tá ok? Antes de mais nada, quero agradecer pela compreensão, que eu estava no meio do caminho para chegar em casa, deu tudo certo. Estou muito feliz por fazer parte dessa banca. Elina, Aparecida, André, Fernando. Bom, Aparecida não posso nem falar nada, né? Que foi minha orientadora do mestrado, estava também na minha banca de titular, André também na minha banca de titular. Então, nada mais justo do que fazer esse cumprimento super carinhoso para vocês. Fernando, muito obrigada pela honra de fazer parte dessa sua banca, né? Uma banca de titular, na verdade, não é uma avaliação, né? É uma conversa, né? Porque o que tinha que ser avaliado já foi avaliado na sua vida acadêmica inteira. São muitos anos de trabalho de magistério, né? Antes de mais nada, também queria dizer um oi para a Juliana, para a Carme, que eu vi aqui, amigas e ex-alunas de longa data também. Boa tarde para todo mundo. Mas, Fernando, isso aqui é um momento só de conversa mesmo, de bate-papo e de celebração. É uma pena que nós estamos à distância, né? Porque seria bom se pudéssemos celebrar, brindar também, pessoalmente, mas é um momento de celebração e de comemoração, depois de tantos anos de trabalho, poder chegar ao nível de titular, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu virei titular. Na semana passada, fez 6 anos que eu virei professora titular. Passa rápido, né, Aparecida e André? Vocês estavam lá na banca. E, assim, é sempre um orgulho muito grande chegar até onde nós chegamos. Assim como o André, eu também senti falta do memorial, porque, apesar de ser, como o Fernando falou, um texto um pouco pessoal, às vezes até demais, por outro lado, o memorial também mostra aquilo que não cabe no Lattes, né? E às vezes a gente conhece a pessoa de publicação, assiste congresso, lê os textos que a pessoa está publicando, mas tem certos detalhes que são tão legais. Então, assim, é uma pena que você não fez o memorial, eu estou só assinando embaixo do comentário do André, mas isso não é um demérito nenhum, porque eu acho muito interessante conhecer o lado humano das pessoas, né? E como eu falei, aquilo que não cabe no Lattes, que não cabe na plataforma Sucupira, não cabe em lugar nenhum, mas que nos constitui como professores, né? Além de tudo que nós já fizemos. E aí, Fernando, eu li o seu texto, eu fiquei muito interessada no seu texto, né? O André falou assim, senti falta de ver quem foi o professor que te inspirou, né? Eu, particularmente, André, eu tive vários professores que me inspiraram, inclusive a Aparecida, que está aqui, mas um dos professores que me inspiraram foi citado na tese do Fernando, que é o Zé Carlos Azeredo. Eu tive a honra e o prazer de ser aluna do Zé Carlos em 2 períodos seguidos, praticamente,
no período de sintaxe do período simples e no período de semântica. A Aparecida foi minha professora em fonologia, não esqueço disso. E é muito... Sempre que eu vejo o nome do Zé Carlos, sempre que tem a palestra do Zé Carlos, eu gosto de prestigiar e de manifestar o meu respeito por tudo que eu aprendi com ele. Com todos os professores também, né? Mas, enfim, Fernando, na verdade, eu li o seu trabalho, eu fiquei muito interessada, eu acho que realmente merece uma publicação, e eu queria abrir um parênteses aqui, que eu não sei exatamente quem está assistindo, se tem aluno ou se só tem colegas, que às vezes os alunos não assistem, né, esses momentos, ou porque acham que não é o momento para eles estarem presentes, ou porque não tem paciência, acham chato, né, sei lá. Mas deveriam assistir, porque é um momento bem interessante. E lendo a sua dissertação, né, a sua tese, né, eu me lembrei de várias aulas que eu tive na graduação e na pós-graduação. Então, eu acho que o seu trabalho sintetiza de uma maneira muito interessante os estudos de gramática, que às vezes ficam perdidos no tempo. Ainda mais atualmente, em que todo mundo tem que pesquisar tanto, publicar tanto, demonstrar tanto em que quadrado que se insere, né, em que local que você está pesquisando, quais são os seus óculos de pesquisa, como dizia Saussure, né, que as pessoas às vezes esquecem também de pensar um pouco no viés histórico dos estudos gramaticais. Então, eu fiquei muito interessada, muito curiosa e gostei muito de ler o seu trabalho. Eu, na verdade, não tenho exatamente perguntas, eu só teria algumas considerações a fazer bem rápidas, até para a gente também terminar rápido, né, para não atrapalhar também o horário do André, que tem a palestra para dar. Eu acho que seria interessante, em algum momento desse seu livro, que certamente essa sua tese vai virar livro, você dizer qual foi a motivação dessa sua extensa pesquisa. Porque você fala ali, né, que foi seu trabalho de pós-doc, mas, assim, por que logo esse tema, né? E acho que vale a pena você, em algum momento, deixar isso mais em destaque. Em alguns momentos a gente percebe, né, as pistas, mas deixar isso mais explícito. Por quê e para quê? E quais são os desdobramentos dessa sua pesquisa, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação? Eu acho que você tem que deixar a modéstia de lado e, em algum momento, falar disso, sabe? Porque eu acho que você tem que mostrar mesmo a importância disso. Talvez falar dessa motivação na introdução e dos desdobramentos e da importância na conclusão dessa sua futura publicação, tá? Mas não é uma crítica ao seu trabalho, não. É só uma sugestão mesmo. Outra coisa também, eu não sei se você chegou a falar em algum momento, que teve uma hora que ficou meio picotando aqui para mim na sua fala, mas eu não percebi em nenhum momento nenhuma justificativa para você ter juntado 2 autores na página 31. Cada autor você destaca em separado, mas o Maximino Maciel e o Ernesto Carneiro Ribeiro você junta. Você apresenta os 2 ao mesmo tempo e não explicou em nenhum momento por quê. Se explicou e eu não percebi, por favor, me desculpe, mas se você pudesse só comentar por que você juntou os 2, e eu acho que valeria a pena justificar o porquê de juntar, ou talvez separar na futura publicação, né? Deixar mais claro isso. Também queria que você fizesse algum comentário rapidinho, se houve alguma surpresa nessa sua pesquisa. Algo que você não esperava e que você encontrou e que você acha que mereça um destaque, né, para o futuro leitor. E, para finalizar, como eu disse, eu não vou falar muito, né, mas eu achei muito interessante o que você falou na página 93, porque, assim, eu sou da área de linguística de texto, né, mas eu estou muito cansada desse discurso esvaziado que às vezes eu ouço por aí, de que quem trabalha texto não trabalha com gramática, não se preocupa com gramática, que o ensino de texto prescinde do ensino da gramática. Isso nunca foi dito por ninguém. Isso nunca ninguém escreveu, ninguém nunca disse, se disse, disse errado, né? E eu achei muito interessante na página 93, eu acho que você poderia até desdobrar isso mais na futura publicação. Quando você fala do sujeito indeterminado, e que você faz assim, eu estou citando você, de todo modo, importa concorrer para que o estudante compreenda em que terreno está pisando, se o das funções sintáticas, se o das noções semântico-discursivas.
eu acho que isso merecia até um aprofundamento na sua futura publicação. Porque é isso mesmo, essa história de sujeito oculto não faz nenhum sentido, né? Ocultar o sujeito nada mais é do que usar um recurso coesivo de omitir um elemento que já é pressuposto no contexto. E isso não acontece só com o sujeito. Ninguém ensina objeto direto oculto. Ninguém ensina adjunto adverbial oculto. Ninguém ensina agente da passiva oculto. Todas as funções sintáticas podem ser ocultadas, ou porque elas são óbvias, ou porque há uma intencionalidade ao fazer isso, né? O caso do agente da passiva é um exemplo. Muitas vezes o agente da passiva é omitido com uma intencionalidade até ideológica, né? Nós vimos muito isso na semana passada, na ação policial, em que às vezes aparecia o agente da passiva e às vezes não aparecia. Então, assim, eu acho muito importante esse seu comentário, né? Que nós, às vezes, estamos diante de uma questão que é discursiva, que é textual discursiva, e que precisa ser mostrada dessa forma, né? O sujeito está ali, assim como o objeto está ali, mas o fato dele não estar explicitado decorre de uma série de outros fatores, né? Você fala assim, Fernando, você gosta de sorvete? Você fala, gosto. Não é só o sujeito que está oculto, o objeto indireto também está oculto. E ninguém ensina isso. Ainda bem, graças a Deus, né? Porque eu concordo com você. Chega de poluir tanto, com tanta informação. A gente, às vezes, no afã de mostrar que nós sabemos, nós levamos para a aula da educação básica informação demais e que acaba, na verdade, confundindo o aluno, a criança e o adolescente, né? A gente até pode levar, mas pelo menos diminui a quantidade de nomenclatura, porque esse menino já está tendo que decorar coisa demais. A gente pode trabalhar de uma maneira mais interessante, e aquelas perguntas que você mostrou dos seus alunos, e como a gente pode, mais ou menos, ir mostrando os caminhos das soluções, aquela parte eu achei super interessante também. Então, era isso que eu tinha para dizer. Se você quiser fazer algum comentário em cima dessa minha fala, queria também já antecipar os parabéns, dizer que é uma honra fazer parte do grupo de professores titulares, né? Não que os outros professores também não me deixem honrada, mas é uma honra muito grande, porque a gente trabalhou muito para chegar até aqui, e eu acho que isso precisa ser muito respeitado e muito celebrado. Parabéns, Fernando. Obrigada, Leonor. Fernando? Bom, você chegou a fazer pergunta. Eu mexi em alguma coisa aqui na minha tela, né? Alguma coisa aqui sem querer. Saiu a minha apresentação e saiu a... Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Tá aqui, ó. Não precisa mostrar na apresentação, não. Basta falar rapidinho. É até para localizar a página. Você... Da página 93? Não, é outro... A página 31 foi onde você juntou os dois autores. Página 31. Isso. Deixa eu localizar aqui. E na página 93 foi aquele comentário sobre sujeito indeterminado que eu adorei. Sim. Obrigado, Leonor. Página 31. Sim. É porque a nota biográfica é muito curtinha. Então, eu julguei que seria possível incluir as duas notas num só tópico, né? Eu entendi a sua abordagem. Parece que eu estou, de alguma forma, desmerecendo um pouco esses autores em comparação com os outros, né? Gera realmente essa impressão. Mas foi uma questão de formatação mesmo. Não houve nenhuma intenção, não. Talvez explicar isso em algum momento, ou então desmembrar. Isso. Eu fico pensando no leitor desavisado, que não vai entender, né? Toda hora está saindo a minha tela agora. Eu tô na ligação aí ainda? Tô na sim, está sim. Está sim. Engraçado. Tem hora que, para mim, a sua imagem fica congelada. Agora sumiu. Agora seu som ficou desligado, Fernando. E a imagem também. Agora tá ficou funcionando. Melhorou? Melhorou.
Melhorou? Voltou. Tem alguma coisa que entrou algum problema no meu computador, mas não foi um problema do computador, não. Foi um problema do usuário do computador, foi um problema meu. Eu aqui mexi em alguma tecla e tirou a eu tela. não estou vendo. Agora estou lhe vendo, agora estou. Tirou a tela, mas a tela voltou. Então, problema mais. Faz parte. Pode ser problema de sinal também, gente. Saiu a minha tela, de repente eu tive que entrar, mas enfim, eu lhe agradeço, Leonor, agradeço pelos seus comentários, muito gentis, né? É uma questão, eu pensei no memorial, pensei sim, mas eu não sei, eu às vezes fujo do aspecto muito emotivo, porque eu sou emotivo demais. A minha psicóloga está até aqui, a minha psicóloga está assistindo a apresentação, então ela me conhece bem e então ela vai me bater. Eu às vezes me protejo na descrição gramatical, né? Eu me protejo na descrição gramatical, que acaba me preservando um pouco, né, de certas situações um pouco mais doloridas, não obstante bonitas, né? Porque esses aspectos mais emotivos são muito bonitos. Nós somos seres humanos, e o ser humano é, em essência, um animal de afeto, né? Nós somos... Eu acredito que o afeto precede a estrutura intelectual, né? Eu tenho até um texto sobre isso, das 3 instâncias, o instinto, o afeto e o intelecto. Eu acredito que a esfera intelectual nasceu da esfera afetiva, né? Então, isso acaba me protegendo. Quando eu vi lá na deliberação a possibilidade de usar a tese, eu falei, opa, graças a Deus, vou usar a tese. Não precisa. Mas se tivesse que fazer o memorial, faria, né? Talvez chorasse aqui, mas todo mundo ia me perdoar. Eu sei que sim. Todo mundo iria amar. Fernando, se serve de consolo, eu perguntei a Zeredo, por que você não vai fazer a promoção para o titular antes de se aposentar? Resposta dele, eu não aguentaria fazer o memorial. Pronto. Eu acho que você está bem acompanhado, não está? Então, estou muito bem acompanhado. Fica tranquilo. Bom, gente, vocês estão sendo muito malzinhos comigo, viu? Porque eu serei muito má com o Fernando agora. Bom, eu queria agradecer ao convite do Fernando, né? Nós não nos conhecíamos, né, Fernando? Foi uma indicação da professora Gisela, atualmente diretor do Instituto de Ciências Exatas, e diante de tanta fala maravilhosa que eu ouvi aqui, né? Eu li o texto, né? Mas, obviamente, com um olhar infinitamente menos profissional. Caso vocês, meus colegas aqui de banca e os que estão assistindo, eu sou professora da área de matemática. Então, na época, eu disse para Fernando, olha, não tem como, né? Eu intervir no que você escreveu, eu vou estar ali acompanhando, né? E aí eu vou ser má com você, Fernando. Eu vou ser muito má com você, porque a única coisa que eu posso fazer é porque você não quis fazer um memorial, não quis, é muito forte, né? Você fez uma escolha. E todos nós já entendemos a sua escolha, tá? Mas esse é um momento muito especial. Como os colegas disseram, em especial a Leonor, né? E eu falei isso para você, né? E você vai lembrar que eu te falei. Assim, o momento da defesa titular é um momento de muita emoção. É um momento que, quando você está fazendo o seu memorial, a sua vida vai passando, né? A sua vida, você vai revivendo momentos bons e ruins, né? Então, eu queria te pedir, em poucas palavras mesmo, até porque não cabe aqui, né? Que você contasse um tiquinho para nós da sua trajetória, Fernando. Tá? Você já disse para nós que você já trabalhou na educação básica, né? Então, obrigada, filho. Conta um pouquinho para a gente, porque a gente está muito curioso em saber um pouquinho mais de você.
Mas é só um pouquinho, tá? E se você chorar, a gente vai amar, porque tem tudo a ver, viu? Deixa ele se emocionar, gente. A gente precisa disso. Vai, a psicóloga dele vai me matar. Vai. Vamos lá. Fernando, a gente não está te ouvindo. Está sem som, Fernando. Seu áudio está fechado, Fernando. Ah, tá. Voltou agora, né? Sim. Fiquei logo nervoso. Eu vou atender o seu pedido lendo um texto meu, que é de 2008. Pode ser? Não é longo, não. Um texto curto. Tá todo Fala um mundo pouquinho da sua história. É isso. Esse texto atende ao seu pedido. Né? Chama-se Mandy. Algumas pessoas me perguntam como me tornei professor, como descobri o suposto dom para o magistério. Música e literatura. A conjunção desses dois fatores me levou ao magistério. E me levou também ao que eu sou hoje, como homem, pai, marido, ser humano. Mais especificamente, um livro, uma música. Uma história de amor, de Carlos Heitor Coni, Mandy, de Barry Manilow. Havia 2 jovens e 3 adolescentes num só quarto apertado. 2 beliches e um colchão velho. Em ordem decrescente, Eniel, 21 anos, Elias, 19 anos, Miqués, 16 anos, Malom, 14, eu, 12. Miel e Elias estavam sempre ocupados com o trabalho, uma luta ferrenha e precoce. Tinham pouco tempo para ficar dentro de casa. Malom era isolado, namorador, tinha uma moto, cabelo grande, não dava muita atenção para mim. Acho que ele tinha um pouco de vergonha da nossa casa cheia de baratas. Miqués era o que mais conversava comigo, mas já ia aos bailes. Tinha também suas namoradas e, normalmente, à noite, não estava em casa. Quem estava sempre em casa era minha mãe, plantada na cozinha, tentando dar conta de um batalhão com seus hinos evangélicos e a frase padrão: Deus proverá. Rua Lincoln, 429, Posse, Nova Iguaçu. Era a nossa primeira casa, o primeiro lugar que tínhamos o direito de chamar nossa casa. Não me recordo por quê, mas uma história de amor chegou às minhas mãos de repente, e eu engoli o livro. O sofrimento de Henrique, sua trajetória de menino pobre, filho da costureira, até chegar à condição de professor universitário, me emocionaram demais. Me fizeram sonhar que aquilo também seria possível comigo. Henrique e Helena, os dois enfrentaram toda sorte de dor e preconceito pelo estabelecimento do seu amor. E quando chegou a parte final do livro, o último capítulo, quando eu chorava lendo o último capítulo, no rádio do quarto, tocava Mandy, né? E a partir daí, comecei a ler tudo que me chegava às mãos. Romances, contos, crônicas, biografias, poesias, os livros dos meus irmãos. E foi assim que me apaixonei por literatura e acabei me tornando professor de literatura, de português. Mas um professor não muito bom. Um professor que fala muito mais de sentimentos do que de técnica. A técnica serve apenas para me proteger da timidez no primeiro bimestre. Tão logo pego intimidade com a turma, começo a revelar o homem besta que sou, sempre apaixonado, escutando Mandy, lendo uma história de amor. Posso parar? Continue. Eu vou pedir para parar. Pode parar. Tá bom. É porque você escolheu um texto carregado de emoção para falar para a gente. As mulheres são muito emotivas, tá vendo?
Fernando, um pouquinho só, como é que você optou depois por língua e uma parte tão técnica, assim, de gramática, as duas coisas, Então, eu acho gente, que eu me literatura e engasguei língua, aqui. desculpa, acho que língua e Fernando, que literatura... lindo, Fernando. Que lindo, que lindo. Obrigado. O professor, a história do menino que sonhou alto e que lutou e chegou e hoje está se tornando professor titular, que é o topo da carreira do professor universitário. Então, Que só lindo. parabenizar mesmo, né? Que lindo. A sua pergunta... obrigado, Eulina, obrigado. A sua pergunta é... Deixa eu só falar. Acho que foi o professor Galba. Desculpe, Dalina, você saiu um pouquinho, eu engatei uma pergunta, dizendo para ele como é que ele conseguiu casar língua e literatura, que eu acho que não deve se separar nunca, né? Mas aí você o professor Galba, se não me falha a memória, eu passei para os 2 mestrados, de literatura brasileira e de língua portuguesa. E eu estava em dúvida sobre que mestrado fazer. E o professor Galba me disse, Fernando, é melhor estudar como se faz o produto do que o produto já pronto. Então, faça a língua portuguesa. Eu pedi conselhos a ele. E ele me deu essa sugestão. Ele disse, faça o mestrado em língua portuguesa, que você vai estudar as várias formas com as quais, ou por intermédio das quais, a língua se constrói. No processo literário, você estuda o processo já montado e vai analisar os aspectos históricos todos, antropológicos, que envolvem um produto literário. A língua estuda a produção, a construção desse produto. E os vários convites que me fizeram para ser professor de cursinho, né? Para militar, para vestibular, para técnico. Não é? Isso tudo me levou a me apaixonar por teoria e análise gramatical. Não é? Perfeito. Tem um trecho do texto que eu não li, Eulina, porque ia ficar muito ruim aqui. Ia chorar muito, então eu preferi parar. Você já leu o suficiente. Prefiro parar em qualquer tempo. Eu vou pedir à banca para nós eu só vou pegar o link aqui, que eu me dei mole aqui e não salvei o link. Eu vou salvar um link aqui para a gente pedir para a gente fechar o áudio e você interrompe a gravação. Vou interromper a gravação agora. Isso. Para a banca se reunir, tá? Só um minutinho e eu já... Só um minuto, Linda. Você vai enviar outro link, então, ou nós permanecemos nessa... Não, eu vou enviar outro link. Vocês não saem